Fala, meus amigos! Estamos aqui nos estúdios da Jafel Saara e hoje com um vídeo muito legal para você. Hoje nós iremos falar sobre tijolo ecológico. Todos nós sabemos que tijolo ecológico é a bola da vez e dá muito dinheiro construir isso aqui. Só que no meio desse processo existem muitas dúvidas. Dentre elas, o processo de como fazer a fundação, de como fazer a conclusão da parede, no meio do processo do método construtivo. E para isso eu estou recebendo aqui hoje mais uma vez o seu Francisco Aguilar, ele que tem mais de meio século nesse método construtivo. E, aliás, ele que é o inventor, dono da patente, né, da máquina e do tijolo ecológico. Muito bem, muito obrigado, seu Francisco Aguilar. Obrigado, Roberto, muito obrigado mesmo, tá? Eu fico contente de poder falar sobre essa peça extraordinária, tá? Fora de série, tecnologia do futuro, tá? Chamado tijolo ecológico sólido cimento. Ou alguns falam tijolo sem queimar. Outros falam tijolo Primobil, tijolo Lego de encaixar, tá? Mas é uma peça fora de série. Bom, na verdade é o seguinte, eu inventei as primeiras máquinas de tijolo em março de 1972, tá? Veja bem, no início o tijolo não tinha essa vida, era um tijolo retangular, igual comum de olaria, só que de solo e cimento, sem queimar. Que o grande apego era a ecologia de fabricar um tijolo sem ter o desmatamento. Por quê? Em 1000 tijolos desse, queimado numa olaria convencional, você sacrifica de 10 a 12 árvores, que deixa de existir, que você queima, que você polui o planeta, tá? Agora, existem outros métodos de queimar: gás, energia elétrica, tá? O combustível diesel mesmo, tá? A pergunta é, qual deles é possível? Nenhum. Infelizmente, nenhum deles mais é possível no dia de hoje. Porque a madeira mesmo, ela é usada para fabricar papel, ela é usada para fabricar móveis, tá? Ela tem uma infinidade de utilização, ao invés de você tacar fogo nela e destruir ela, tá? Agora, a olaria tradicional, quando eu lancei essas máquinas, era o nosso vilão, o nosso grande concorrente, tá? Preço bom, e nosso tijolo feito com um pouco de cimento é um pouco mais caro, tá? Ocorre que, com o passar do tempo, a olaria não se modernizou. Ou seja, quando eu falo passar do tempo, eu estou falando milhares de anos, há mais de 2000 anos atrás. Antes de Jesus Cristo, o tijolo já era feito queimado, tá? E hoje, por questão até de meio ambiente, você tem um problema da queima, mas o pior de tudo não é a queima. Olha bem, é fabricar um tijolo usando um barro onde o extrativismo, a larva, não tem licença. A maioria não tem licença de extrativismo do barro. A minoria que tem não quer fazer tijolinho, ele quer fazer tijolo cerâmico, ele quer fazer telha, ele quer fazer qualquer produto, menos um tijolo. E o tijolo caiu da moda. Mas o sonho do ser humano, de maioria, é ter uma casa de tijolinho, e muitas vezes falam assim a palavra, tijolinho à vista. Agora, ele não é só um tijolo à vista bonito, ele é perfeito, sabe? Ele é milimetricamente perfeito. Ele tem medidas exatas, tanto é que ele é modular. Veja bem, o comprimento é o dobro da largura. A largura é o dobro da espessura. O comprimento de um tijolo que tem 250 milímetros de comprimento, que na verdade não é 250, é 248, porque 2 milímetros é de folga de dilatação para não dar trinca na parede. Até isso nós pensamos. 4 peças dá 1 metro linear. Qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer técnico de edificação, qualquer desenhista consegue desenhar uma casa com extrema precisão de peças, que não vai dar mais ou menos, vai dar precisamente tantas peças naquela parede, tá? Agora, por que é que ele está dando tão certo? Bom, um dos grandes segredos, tá? É assim,
Montar uma fábrica de tijolo ecológico, veja bem, é uma mina de dinheiro. Por quê? Um milheiro de tijolo desse, para quem fabrica, se ele tiver que comprar terra, que não é qualquer terra, tem que ser um solo arenoso, que ele tiver que buscar 200 quilômetros de distância, se ele tiver que pagar mão de obra para fabricar o tijolo, se ele tiver que alugar um terreno, um galpãozinho para montar a fábrica, se ele tiver um contador, se ele tiver que pagar os impostos, isso não custa R$1.000 o milheiro. Só que veja bem, nacionalmente falando, ele é vendido a R$2.000. R$1.000 de lucro por milheiro, para quem fabrica só 2.000 por dia, são R$2.000. No final do mês, você está falando de um salário de R$40.000 líquido. Agora imagina como eu tenho clientes que têm 5, 10 máquinas, que fabrica aí por dia 10, 15, 20 milheiros de tijolo, ganhando R$20.000 líquido por dia, R$400.000 por mês. Então é uma indústria de verdade, vira uma grande indústria. Porque isso não é feito só com máquina manual não, tá? Porque você vê, essa máquina que você está vendo aí, essa é o modelo profissional 12,5 por 25, manual. Só que ela tem umas pequenas ferramentas que ela pode fabricar esse tijolo em até 35 versões diferentes, modelos diferentes. Canaleta, meio tijolo, saída de esgoto, saída de elétrica, sabe? Canaleta invertida, tijolo maciço, ela fabrica tudo. Agora, existe essa outra máquina, também muito vendida, tá? Que é o chamado modelo HM. Tá? A HM também tem essa versão de fabricar 35 modelos de tijolo, só que por sua vez é uma máquina hidráulica, tá? Que você faz um pouco menos de esforço, aproveita melhor a compactação, tá? E veja bem, eu não falo em produção, garantir produção, mas segundo o histórico de alguns clientes nossos, você pode chegar até 2.000 tijolos por dia. Quando eu falo dia, eu estou falando 8 horas. Então essa maquininha hidráulica, ela deixa R$2.000 no seu bolso por dia. Com uma diversidade de produtos fora de série, com o mercado fora de série. Agora, até então nós estamos falando do quê? Do lucro do tijolo. Ganhar dinheiro montando uma fábrica de tijolo. Agora, o grande macete de todo mundo hoje, e vou dizer para você que a maioria dos meus clientes não compra a máquina para vender o tijolo ecológico. Acredite se você quiser, não compra. Ele compra a máquina para fabricar o tijolo, para construir a casa e vender a casa, porque o lucro da casa é absurdo, é muito grande. Aí você fala, onde está o segredo da casa sair barata? Bom, um dos maiores segredos que tem é que como ele parece um Playmobil, um Lego de encaixar, historicamente falando, é muito rápido a construção da casa. No projeto Cajuru, que você pode visitar na nossa página, anota aí, ó, www.jarfel.com.br, nós temos lá o projeto Cajuru, Sacramento, Minas Gerais. Nós produzimos uma casa, tá? Numa versão de até 4 dias, na casinha de 50 metros quadrados. Enquanto uma casa tradicional, ela é feita numa média de 100 dias. Então eu não vou falar em 4 dias, não vou falar. Vou falar para você, ponha 20 dias. Em vez de 100 dias, são 20 dias. Em vez de 4 dias, são 20 dias. Tá? Absurdamente demorado. 20 dias. Agora, uma casa é usada um pedreiro com 2 ajudantes geral. Hoje um pedreiro ganha em média R$250 por dia. Cada ajudante braçal ganha por volta de 125. São 2 ajudantes, são mais 250. Com 250 do pedreiro, são R$500 por dia. R$500 por dia, levando em consideração que você demorou 100 dias para construir a casa, é um custo de mão de obra de R$50 mil. Agora, R$500 por dia, em 20 dias, são 10 mil. Olha bem, de 50 mil você reduziu para 10 mil. E o que você faz com os 40 mil de economia? Você compra pedra, você compra o ferro, você compra
a cobertura, a laje, você compra o azulejo, você compra os vasos sanitários, a pia da cozinha, o piso da quarto, da sala, a porta, a janela, você compra tudo e ainda sobra dinheiro. Tanto é, tem um político concorrendo aí a candidatura para ser prefeito do estado de São Paulo, não vou nem te falar o nome dele, tá? Esse político, ele participou da construção de 300 casas em Angola, na África, tá? Junto com o pastor Itamar, esse eu posso falar, porque ele é um evangelizador e ele usa as minhas máquinas para fabricar tijolos, para construir as igrejas, para construir as casas, para construir as escolas e as casas de saúde, tá? E esse político se associou a esse pastor Itamar, construiu inicialmente 300 casas, num projeto audacioso que ele declara oficialmente nas redes sociais, tá? Que ele demora um dia para fazer uma casa. Não é que ele pega uma casa, no mesmo dia termina. Ele pega uma equipe e no final de 15 dias, ele termina 15 casas simultaneamente, tá? Que dá um custo extremamente baixo. Tanto é que ele fala assim, a nossa casa, incluindo todos os insumos e o espaço físico do terreno, custa 50 mil reais. Tá? Palavra dele. Tá? Só que essa casa, lá em Angola, traduzindo para o real, tá? Custa 200 mil. Então sobra 150 mil reais de lucro. Imagina se o cara fabricar, construir só 4 casinhas por mês, ganhando 150 mil reais. Ele ganha quanto? Ele ganha 300 mil? Não, 600 mil reais. 4 casas a 150 mil dá 600 mil reais, mais de R$500 mil. Gente, é muito dinheiro. E aí o que eu digo para você? 4 casinhas dessa, gastando 10 mil tijolos cada um, são 40 milheiros. E uma maquininha dessa HM que eu falei agora há pouco, máquina extremamente barata, fabricando 2 mil peças por dia, ela fabrica os 40 mil tijolos. Você podia ter a segunda máquina para fazer canaleta, meio tijolo, peças opcionais, tá? Então, o tijolo ecológico se transformou numa realidade de mercado, com vantagens fora de série. Mas, vou dizer para você, no meu ponto de vista, a principal vantagem, eu não falei ainda não é o lucro. Olha bem, 2 buracos. Quando ele é assentado, fica coincidente um furo com o outro. Para que serve os furos do tijolo? A princípio, vamos falar aí, há 50 anos atrás, quando eu aperfeiçoei esse tijolo, era a redução de peso, de volume, de custo. Porque se ele fosse maciço, ele pesaria mais, gastaria mais solo, mais cimento, tá? Então, a princípio seria redução de custo. Mas depois eu descobri que dentro desses furos, eu posso pôr pequenos vergalhões de ferro, 1/4 de polegada, aquele ferrinho fino, a cada 1 metro e derramando concreto dentro deles, formando o chassi, o monobloco, a estrutura da casa, cujo qual gasta muito menos ferro do que o método convencional, é muito mais resistente. Por que ela é mais resistente? Porque a ferragem está com a estrutura distribuída em toda a casa, dando um monobloco que aguenta torção, vibração e abalos sísmicos, tá? Segundo a construtora Caburga, no México, me diz o seguinte, que eles tiveram um terremoto de 6,7 na escala Richter, tá? E que todas as casas que eles tinham construído, mais de 300 casas, nenhuma deu uma trinca e nem caiu. Mas no mesmo bairro, casas do método convencional foram parar no chão. Tá? Então, quer dizer, estruturalmente falando, você gasta menos e é mais forte. Quer dizer, poxa vida, uma vantagem dessa não é pouco. Outra questão, quando a obra sobe, ela já sobe com o encanamento no lugar, com a estrutura no lugar.
toda planejada, é uma obra técnica, tá? Simplificada. E isso dá condições de você não precisar quebrar a parede para poder embutir um cano d'água. O cano d'água sobe junto, gente. Para que aquela estupidez de depois de feito, você pegar uma talhadeira, bater, quebrar, dar uma vibração tremenda na parede que trinca a casa inteira, destruir o que é bonito? Não precisa, tá? Outra coisa, para fio elétrico, o melhor condutor que tem conduíte é o anti-chama feito de cerâmica. E esse é um material cerâmico. A terra, excelente isolamento, tá? Excelente. Se você jogar os fios aqui dentro do buraco do tijolo, a depender do projeto, é opcional querer ou não querer pôr o conduíte. O fio solto aqui dentro, arejado, aquece menos, tá? Mas ele leva uma vantagem que é a seguinte: esse furo começa lá embaixo no alicerce da casa, vai, quando chega na laje, você coloca um conduíte como fosse um dreno de ar, para que a parede respire como fosse um pulmão, como fosse um radiador de carro. Conforme a parede tem o ar em movimento, tá? Toda a umidade que existe vindo do solo ou da parede por chuva é canalizada pelos furos e descarregado na natureza. Consequentemente, aqui dentro da parede nossa não tem mais umidade. Se não tem umidade, não tem roubo de energia elétrica. Aí você fala, como energia elétrica roubo? É simples. Você constrói uma casa do método convencional colocando um conduíte. Dentro do conduíte tem ar. E o ar leva consigo o quê? A umidade. E a umidade faz o quê? Ela vai lá no seu interruptor, zinabra os condutores, com a umidade começa a roubar carga. E passado um ano que a casa nova foi feita, o aumento de consumo de energia acontece. Isso é óbvio. Tá? No nosso caso não, porque a umidade vai embora. Bom, se a umidade vai embora, a parede não tem mofo, não tem fungo, não tem ácaro, não tem doença. Ou seja, brincando contigo, eu posso dizer, você vai ter mais alguns anos de vida. Por quê? Porque você vai ser menos suscetível à doença, menos resfriado, menos bronquite, menos ronquidão, vai dormir à noite com uma beleza. E no lugares quentes, como eu fiz um teste já há uns tempo atrás, lá em Tocantins, com 38 graus de temperatura lá fora, medida, tá? No interno da casa estava dando 22 graus. Porque, olha bem, o calor bate aqui, penetra, cai na bolsa de ar em movimento. Com ar em movimento, refrigera, não passa para o interno da casa. Mas olha que engraçado. Vamos pensar, Campos do Jordão, 0 grau. Frio, geladeira. Gelou, passou, caiu na bolsa de ar, não gela no interno também. Então, ela tem uma propriedade, tá? Muito boa mesmo, que é a questão térmica. Tanto para o frio como para o calor. Mas não para por aí. Olha como é que esse tijolo é fora de série. Roberto, fora de série. Esses buracos que estão aqui, tá? Eles ainda têm uma importância muito grande na questão sonora. Barulho. Você sabe que o barulho ele vem por ondas, por vibração. Bate na parede, vibra, cai na bolsa de ar e não passa para dentro. Não é que não passa, ele reduz bruscamente o barulho. Então nós estamos falando de termos acústicos. Muito bom. Então o que acontece? Os meus clientes de alto padrão, casas de 400, 500, 600, até mais de 1.000 metros quadrados, querem construir com tecnologia do futuro. Porque quando eu fiz as obras de Sacramento, Minas Gerais, foi testados os tijolos, foram concluídos 485 casas, com o dinheiro de 100, tá?
E nós fomos agraciados, que saiu para Sacramento, pela Unesco e pela Crater da França, tá? Como a casa do ano 2050. Olha bem, 1998, casa de 2050, 52 anos na frente de tecnologia. Só que nós estamos aqui em 2024. Para 2050 falta 26 anos ainda. E não tem um outro método construtivo tão inteligente como esse. E isso só é possível graças ao design, à forma, ao tipo do tijolo. Com todas as vantagens, temos acústicos, térmico. Olha, fora de série, ecologicamente correto. Não é isso, Roberto? É isso aí. E tem mais, ó. Você observa que ele tem esses furos, né? Que servem, esses anéis que servem de encaixe, né? Sendo o macho aqui desse lado e desse lado aqui a fêmea. E aí, seu Francisco, fica a dúvida na hora de construir. Algumas pessoas perguntam muito: macho para cima, macho para baixo, faz alguma diferença? O que é que o senhor fala sobre isso? Roberto, veja bem, depois que eu construí milhares de casas, quando eu falo milhares de casas, eu estou falando milhares de casas mesmo, tá? Não é 1000 casinhas só, não. É muito mais que isso, tá? Nós temos só um projeto aqui no Brasil que foi muito interessante, que foi em Manaus, na década do ano, começo do ano 2000, final do ano do século XIX para o começo do ano do século XX, tá? Que é assim, nós construímos 30 mil casas. Gente, não estou confundindo não é 3 mil não, é 30 mil casas. Vai de novo lá na nossa página, em www.jarfel.com.br, vai na parte publicitária que diz os vídeos. Projetos habitacionais. Em projetos habitacionais, e você vai ver um projeto chamado Minha Casa, que foi lançado por mim, junto com o governador Amazonino Mendes, tá? Que depois inspirou a palavra Minha Casa, Minha Vida, tá? Que era construir barato. E aí, nos 30 mil casas construídas, as primeiras eu construí com alto relevo, o anel, o macho para cima. E aí eu fui colocar as réguas de alinhamento, eu notava que aquilo ali era um incômodo, eu não conseguia colocar régua. Olha bem, a distância que tem aqui é pequenininha para você pôr uma régua. E aí me deu um estralo, eu falei, não, peraí, vira ao contrário. Agora aqui a régua corre toda, não tem onde. Então, o certo é construir com o macho para baixo. Mesmo porque depois que você fizer o radieiro, tá, a fundação convencional, a primeira fiada que entra no chão, ela é colocada assentada na massa comum, com o intuito de nivelar, porque ninguém garante que uma fundação seja perfeita. Tá? Não é o erro do tijolo, e sim o erro da fundação. Então põe-se uma massa, nivela aquilo, bate o nível, a partir daí é só tijolo encaixando, pondo régua e garantindo. Então o correto é realmente o macho para baixo e a fêmea para cima, tá? Para quem já construiu, ele sabe isso. Agora, para aquele que está na teoria, ele acha que é mais bonitinho colocar o macho para cima. Então eu fico olhando aí pela internet, quantas obras são construídas e o cara todo peito cheio, né? Olha minha casa, que coisa linda, toda construída errada. Cometendo erros bruscos, como quando chega na laje, pega papel, tampa o buraco do tijolo e concreta por cima. Como é que a parede vai respirar? Então, para isso não acontecer, veja uma coisa que é interessante. Aqui na Jarfel Saara, quando você compra uma máquina, você passa, eu diria obrigatoriamente, por um treinamento teórico e prático, aprendendo a conhecer sobre um material ideal para fabricar o tijolo, porque não é só essa versão de solo, pode ser feito com areia, com pó de pedra, com filito, tá? Você vai aprender a conhecer esses materiais, como misturar, como curar, noções da construção civil, como calcular cada barrinha de ferro, onde que ela vai corretamente. E o segredo do pulo do gato, como acertar que as barras de ferro vai ficar no centro do tijolo, que isso nós ensinamos aqui na prática, tá? Cano d'água, tudo calculado. Então, veja bem,
Esse treinamento ele é indispensável para que você seja bem sucedido. Por quê? Quando você tiver uma noção de como constrói a casa, quando você for vender tijolo, você vai ser o professor e vai ter que ensinar o cara como que se usa o tijolo. Então nós vamos te preparar para que você seja um empresário de sucesso. Lógico, depende de cada um. Não tem como abrir a cabeça do cara e colocar lá dentro. A gente ensina. Agora, como tem alguns que não aprendem legal ainda, eu sempre me coloco à disposição sua, do meu cliente, a elucidar dúvidas. Anota esse telefone que está aqui, olha. Esse número que está aqui, ó, é o meu celular WhatsApp. Dentro do horário comercial, faça a pergunta que você quiser. E fora do comercial também faça a pergunta, mas eu só respondo no horário comercial, tá? De segunda a sexta-feira, tá? Porém, você também pode entrar em contato com esses telefones que estão à minha esquerda aqui, conversar com a minha equipe técnica sobre as máquinas que nós falamos, quanto custa, como é que paga, porque tem umas mordomias para pagar isso daí, né, Roberto? Como é que paga isso daí? Aqui na Jafel Seara, além de todas essas vantagens que você ouviu, você pode pagar a sua máquina com 20% na entrada, né, seu Francisco? 20% quando você retira a sua máquina. Senta aí para você não cair. E o restante, meu amigo, em até 48 meses. Claro, mediante análise de crédito, mas nenhuma outra empresa acredita tanto no seu maquinário como a Jafel Seara, fazendo esse financiamento com recursos próprios. Próprio, não é banco, não é financeira, não é nada. É dinheiro da empresa que acredita, vai investir em você, lógico, por isso nós temos que te preparar. E depois de todo esse treinamento teórico que você teve, você vai para a fábrica, aprende a fazer manutenção na máquina e aprende a operar fisicamente com a máquina, seja ela manual ou hidráulica, ou até se você quiser uma versão automática, nós temos também disponível. Tá? E aí você vai ter a oportunidade, juntamente com nossa equipe técnica, de tirar todas as suas dúvidas a respeito da produção de tijolo. E eu tenho aqui uma novidade, seu Francisco, para você que está nos assistindo. Você ouviu todas essas vantagens e achou muito bom o que viu? Tem mais. Na compra de qualquer maquinário de solo de cimento aqui da Jafel Seara, tanto da prensa HM, como da prensa manual profissional, como do triturador já, que nós vamos já falar um pouquinho sobre ele, você tem 25% de desconto, seu Francisco. É ou não é uma oportunidade para começar hoje mesmo? Sem dúvida é uma oportunidade. Só que veja bem, é como você acabou de falar agora. Além da máquina, você precisa de uma máquina de beneficiar o solo, de misturar e triturar o solo. Qual o nome dele? Triturador JAG. Tem o 2.500, que é para uma máquina, e tem o 5.000, que é para quem fabrica 5.000 tijolos por dia, ou 2.500 ou 5.000 por dia, tá? E não tem como montar uma fábrica sem triturador, é coisa de doido. Essa história de peneirar, isso é papo furado, isso não dá certo. Pôr numa betoneira é só para quem não entende, porque aí é que a bicha vai empelotar a terra mesmo, sabe, e não vai misturar nada, sabe? Bom, então veja bem. Tem que ter o triturador, tá? Porque ele é o responsável pela homogeneização da mistura, ou seja, ele moe a terra junto com o cimento, dando uma mistura perfeita e inclusive preservando a cor do solo. Mas também quando você fala em solo, olha bem que o termo que eu falei, eu não falei terra não, nem falei barro, tá? Eu falei solo, porque solo quer dizer que é um produto selecionado. E o que é um produto selecionado? Aqui, nesse monte de terra que você viu que moldou um tijolo, ele tem 70% do seu volume em areia e só 30% de argila. Porque é a areia que trabalha com o cimento e dá resultado. A argila, para que serve? Para dar liga para você pegar o tijolo. Como você está vendo agora, está vendo nessa função? A pessoa prensou, pega com a mão e empilha na hora. Na hora, como se estivesse seco. Lógico, não pode entregar ainda, tem que aguardar depois. Cura, tratamento de água, que a gente vai ensinar tudo isso daí, tá? Mas, se você não tiver um solo bom, você pode fabricar o tijolo, como eu falei no começo, com areia média para fina, ou pó de pedra de pedreira, aquele pó de pedra que é usado para fazer bloco de concreto, tá? Ambos facilmente localizados no mercado para comprar, legalizado, que é o mais importante, legalizado, misturado com um produto mineral também oficialmente comercializado, chamado filito. Agora, não se preocupa, se você não sabe onde tem filito,
Aí liga para mim e eu vou te dar umas dicas da região que você pode comprar isso. Agora, tijolo feito com filito tem essa vantagem, ele tem uma cor pastel, uma cor clara. E isso daí, os arquitetos, engenheiros, decoradores estão apaixonados pelo tijolo, chegando a ponto de pagar mais caro no tijolo, não porque ele saia mais caro. É que ele depois, quando você aplica uma resina na parede, tá? O vermelho só aceita vermelho, só a resina incolor. Porém, o cor pastel, que é o cor clara, cor de areia ou de pó de pedra, você pode pôr pigmento de cores na resina, tá? E aí você aplica na parede dando o tom que você quiser, verde, amarelo, azul, cor-de-rosa, preto, lilás, sabe? A cor que você imaginar. Então, asas à criatividade. Agora, veja bem, o tijolo ecológico, independente de ser solo, tá? Ou areia com filito ou pó de pedra com filito, permanece dando os mesmos lucros, que é o mais importante. Agora, o agravante muitas vezes é que se você tem uma terra qualquer e acha que aquilo é um solo, muitas vezes você pode ter, desculpa o termo, uma porcaria que não vale nada. Uma das dicas que eu dou, pega uma pelotinha seca do seu material, seca, tá? Pelotinha do tamanho de uma azeitona, aperta com o dedo, bem aqui, ó, aperta, não é para fazer isso não é para movimentar para lá e para cá, é aperta. Se aquilo se desmoronar com facilidade e cair como farelo, é um solo arenoso. Se você apertar e encontrar dificuldade de desmoronar ele, é um solo argiloso. E o solo argiloso não é o ideal para a máquina. Por quê? Porque, com certeza, ele não tem a propriedade mais importante para a resistência, que é a areia, porque a terra não funciona nem a argila com o cimento, ela só dá liga. Tá? Ao mesmo tempo, como tem muita argila, duro de quebrar, duro de misturar, duro de triturar, gruda na máquina, quebra a produção lá embaixo, vira uma porcaria. Mas em alguns casos, olha bem, em alguns casos é passível de correção, colocando o material carente. Se o material for argila realmente, nós podemos acrescentar areia. Ou no caso oposto, vamos dar um exemplo como Corrientes na Argentina. Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás com a Universidade Federal de Corrientes, lá na Argentina, e o material era muito arenoso. Era 90% de areia, sendo que o ideal é 70 a 75%. Tá? E quando nós íamos pegar com a mão, desmoronava e não tínhamos, olha bem, o filito. Nem conhecimento do filito nós tínhamos. O que nós fizemos? Mandamos buscar uma carreta de argila, que era usado para cerâmica, numa região chamada Chaco, que era 400 quilômetros de distância. Descarregamos essa carreta, deixamos secar o material, passamos no moinho, igual aquele de fubá, transformamos aquilo em pó e aí misturava, tá? Para cada 5 latas, olha bem, 5 latas daquele solo altamente arenoso com 2 de argila, e aí solucionava o problema, dava liga normal. Ao caso contrário, para quem tem muita argila, eu misturo lá um pouco de areia. Como? Vamos dar um exemplo. 4 latas, tá? Exemplo, 4 latas de solo, 3 latas de areia para 1 lata de cimento. E quando fala em cimento, gente, não se usa qualquer cimento, né, gente? Existe um cimento altamente qualificado chamado CP5, ou conhecido como ARI, Alta Resistência Inicial. Top de linha, fora de série. Abaixo dele vem o CP4, bom também. Abaixo do CP4 vem o CP2, aceitável. Agora, nunca use o CP3, porque ele é um cimento ideal para reboco de parede, não serve para fabricar artefatos de concreto, tá? Então, existem certas coisas que a gente vai dando toque para a pessoa. Como também eu digo, você poderia mandar para mim
uma pequena amostrazinha, como essa daqui que vocês estão vendo aqui, ó. Um potinho de margarina, um potinho sabe, desse Royal, coisinha pequena, menos que um copo de água. Escava, olha bem, com uma escavadeira, vai lá, faz um buraco no chão, no mínimo meio metro de profundidade. Por que no mínimo? Porque por cima a Terra tem mais de 1 milhão de anos. Só que mais de 1 milhão de anos ela foi agredida com chuva, sol, vento, impureza. Então ela é um solo contaminado. Vai a meio metro de profundidade no mínimo. Se você não vê nenhum vestígio de raiz orgânica, aí você pega, coloca nesse potinho, tá? Como esse exemplo que vocês estão vendo aí, parecendo um copinho de água, tá? Coloca num potinho plástico, manda, não vai mandar por vidro não, porque o vidro pode quebrar na embalagem. Coloca no correio e manda aos meus cuidados. Francisco Aguilar, nesse endereço que está aqui embaixo. Fala aí. Rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, Vila Moraes, Mogi das Cruzes, São Paulo. Aqui abaixo também tem um CEP, né? Sim, tem um CEP. Para você enviar os cuidados do seu Francisco. E aproveita também, seu Francisco, esse mesmo endereço que está aqui embaixo, vem tomar um cafezinho com a gente, o melhor café de Mogi das Cruzes. Vem conhecer a tecnologia de perto, vem produzir um tijolo ecológico com o seu Francisco, bater um papo. E eu tenho certeza ele, como consultor de negócio, vai aí traçar um bom negócio para você ter sucesso nesse ramo. A única coisa que eu peço para você, seja consciente. Escolha um solo, tá? Bom, limpo, faz o teste da pelotinha, tá? Antes de mandar. Não é mandar uma porcaria para cá para falar que não presta, também não adianta, né? Tá? Outra, não vai me mandar aí 5, 10 amostras. No máximo 2 amostras. E tem mais. Junto com a amostra, coloca o seu celular, o WhatsApp. Isso. O seu nome, seu celular, WhatsApp, que é por ali que eu vou responder. Nós não vamos mandar sinal de fumaça nem escrever carta. Não é verdade? É isso. Então, quer dizer, faça com que a nossa comunicação seja perfeita. Bom? Quero agradecer ao seu Francisco mais uma vez pela disponibilidade, estar com a gente aqui mais uma vez, tirando as dúvidas dos nossos internautas. Eu queria pedir para você que está aí nos assistindo, que ficou até aqui agora, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e muito obrigado, seu Francisco. Eu que agradeço, Roberto, me coloco à inteira disposição, estou aqui com as portas abertas para te receber, tá bom? Eu sou Francisco Aguilar, um grande abraço para você, tudo de bom.